Saudações a todos que me assistem agora. Meu nome é Luiz de França Neto, sou professor da Universidade Santa Cecília, tanto do curso de Engenharia Química quanto do colégio, ministrando aulas para o terceiro ano do colegial. Sou formado em Engenharia Química aqui na Unisanta e também tenho mestrado em Engenharia Mecânica. E hoje eu recebi o convite de conversar um pouco com vocês a respeito do mercado de trabalho para engenharia no pós-Covid. No caso, ainda não chegamos no pós-Covid, né? Tem aí as variáveis delta e tudo mais, mas com as vacinas, com o isolamento, com as taxas decaindo, com certeza nós vamos chegar no pós-Covid. E se falando na pandemia, um dos pontos fortes que ela trouxe, um dos desafios, foi nós garantirmos os trabalhos, os empregos de maneira isolada, obedecendo ao distanciamento social. Então esse foi o grande desafio da pandemia. E como isso se deu? No meu caso eu me coloco como professor, mas cada profissão houve uma maneira de se adequar, de se adaptar, de trabalhar. No caso, empresas como a Microsoft e outros desenvolvedores de programas e aplicativos trouxeram esses softwares que às vezes já até existiam e depois foram aprimorados, como Zoom, Teams, Google Meeting, várias plataformas onde nós podemos então trocar arquivos, trocar mensagens, fazer videoconferências. No caso da educação, a minha área, nós trabalhamos de forma remota através desse recurso. Então a tecnologia auxiliou. Só que essas tecnologias não vão ser usadas somente por causa da pandemia, para manter o isolamento. No pós-Covid, vamos manter a utilização dessas ferramentas. Porque, por exemplo, no laboratório, onde eu também sou pesquisador, às vezes vinha um engenheiro de Goiás, por exemplo, para uma reunião. Então se torna muito mais proveitoso e produtivo que essa reunião seja remota, porque você teria que trazer o engenheiro lá de Goiás, tem a hospedagem, tem o custo de viagem, há um gasto de tempo. Então esses aplicativos, essa forma de nós trabalharmos remotamente, ela ainda será mantida. Por exemplo, os bancos, antigamente você tinha que pegar filas enormes e ficar nos bancos. Então agora você é forçado, vamos dizer assim, entre aspas, a utilizar os aplicativos. E eu me coloco nesse grupo. Então eu antigamente não pagava conta por banco, por aplicativo. Agora a gente tem essa facilidade e é uma coisa que veio para ficar, mesmo após a pandemia. E se falando nesse termo, nós também temos, além da adaptação, que nós fomos forçados a utilizar esses meios digitais, também tem o aumento de produtividade. Porque no meu caso, se eu mostrasse apenas slides para os alunos, compartilhasse, a aula remota não seria atrativa. Então tive que buscar mostrar um vídeo, fazer uma filmagem, um trabalho, uma dinâmica remota. Então, no meu caso, eu tive que, além de adaptar, inovar, ver outras formas de passar a educação. E esses novos métodos, eles ficam, mesmo após a pandemia. E em se falando em mercado de trabalho, devemos sempre lembrar também dos processos seletivos. Antigamente, ia-se de empresa em empresa levando um currículo de papel. Hoje em dia isso se tornou obsoleto. Mesmo currículos enviados de forma eletrônica, eles ficam nos bancos de dados abarrotados, milhares de currículos. Então você dificilmente vai ter uma oportunidade, né, de ser chamado pelo envio de um currículo. Então algumas redes sociais podem ajudar. Por exemplo, o LinkedIn, que é uma das principais redes onde você pode se relacionar com empresas, com pessoas que trabalham nessas empresas e fazer o que a gente chama de network, que é justamente criar essas relações, esse engajamento, e é uma nova forma de você ingressar ao mercado de trabalho. E estando em uma empresa, sempre recomendo que você se aproxime daquela pessoa a qual você
se vê no futuro como aquela pessoa que você mais admira. Então vai ser o seu mentor, o seu tutor. Fica mais essa dica também. Além da parte de currículo, nas dinâmicas e nesses processos de seleção de candidatos e de funcionários, hoje em dia divide-se em duas habilidades que chamam soft skills e hard skills. Então, Recursos Humanos diz assim, que a hard skill é por onde ele liga o funcionário à empresa, é quando vai contratar. Então, hard skill seriam aquelas habilidades que você tem que desenvolveu a partir de uma formação acadêmica, de um curso, uma língua estrangeira, uma pós-graduação. Então, o seu conhecimento técnico é a hard skill, é onde você vai ser contratado. Mas hoje em dia isso não é o suficiente. Então, o mesmo RH, o Recursos Humanos, diz que ele desliga o funcionário pela soft skill. A soft skill é aquela habilidade sociocomportamental, que a gente chama. Então é como você se relaciona com os outros funcionários, como você trabalha em equipe, como você faz a gestão do seu tempo. Hoje em dia um grande problema é a procrastinação. Você vai jogando cada vez o prazo mais apertado e vai protelando, e aí vira uma bola de neve e atrapalha o seu ritmo de trabalho. Então são a humildade, são as qualidades humanas. A gente diz assim, hoje em dia a tecnologia está tão avançada, você tem tanto isso, esse poder, e o ser humano está menos humano e mais máquina. Então agora a gente quer mais humano e menos máquina, porque é importante que você tenha um bom relacionamento para se manter na empresa. E durante um processo seletivo, para você entrar no mercado de trabalho, você vai ser avaliado com relação a isso. E já falando um pouco mais diretamente a respeito de engenharias, o que nós temos como tendências muito fortes para o mercado de trabalho? Por exemplo, ontem, dia 23, iniciou a operação de um navio plataforma da Petrobras na Bacia de Santos, na parte do Rio de Janeiro. Então veja que a engenharia está em alta. No caso, num navio plataforma, você tem uma série de engenheiros de modalidades. Tem um engenheiro químico, tem um engenheiro mecânico, eletricista, civil, enfim, várias modalidades. Então a indústria está em reaquecimento agora no pós-Covid, é onde vão surgir oportunidades. Falando-se agora em algumas modalidades específicas, né? Achei prudente esse comentário, que foi algo bem recente do navio plataforma. Agora, energia elétrica. A energia elétrica, cada vez mais, nós estamos buscando fontes renováveis com a preocupação em relação ao meio ambiente. Então, na região nordeste do Brasil, está sendo cada vez mais comum o avanço de energias limpas, como eólica, né, vem dos ventos, e a solar, os painéis solares. Então é um campo que está em avanço e cada vez mais vamos precisar de mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais projetos desses equipamentos, das linhas de transmissão. E quem é o engenheiro um dos principais que vai trabalhar nisso? É o engenheiro eletricista, engenharia elétrica. Por exemplo, a engenharia civil. Qualquer reforma que você faça num asfalto de rua, ou você vai construir um viaduto, um conjunto habitacional, qualquer coisa nesse sentido, um túnel, você precisa da assinatura do engenheiro civil, precisa do trabalho do engenheiro civil. Então, a engenharia civil é uma área que sempre você vai ter mercado. Por mais que diga, está saturado, está assim, né? Um outro ponto importante é o quê? Nunca pense se está saturado, se não está, essa engenharia. Busque encontrar aquela área por amor, por afinidade, por gostar. Quando você faz algo por amor, por gosto, então eu gosto da engenharia civil. Se você gosta, se você ama da engenharia civil, faça. Dependente se alguém falar que o mercado está saturado ou está assim, não, que as portas vão se abrir. E quando as portas se abrirem, se você tiver as hard skills e as soft skills, aí você com certeza, né, tendo um bom networking, vai conseguir a sua oportunidade e vai se destacar. No campo da engenharia química, que seria a minha área, então nós temos evolução dos processos, sempre aumentando a produção de acordo com a demanda de mercado.
Na parte da pandemia, houve o processo de produção de oxigênio, por exemplo, o engenheiro químico está atrelado a isso. O engenheiro químico pode até trabalhar dentro de um hospital. Então é uma área que sempre você tem empregabilidade, tem campo para atuar. Principalmente na parte de confecção de vacinas, o engenheiro químico também pode atuar nessa área. E para finalizar, embora tenham outras modalidades, outra que está em crescimento quase exponencial é o engenheiro de computação, porque cada vez mais estamos mais tecnológicos, conectados, usando aplicativos, e isso traz, além do desenvolvimento dos softwares, de todos esses programas, uma outra preocupação, que é a segurança digital. Então, se você vai usar um aplicativo de um banco ou fazer uma compra, um e-commerce, vai colocar informações de cartão. Então, existe uma grande preocupação com relação à área de segurança digital. Aí o engenheiro de computação vai atuar nesse sentido. Então, essas são algumas dicas, alguns comentários que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do mercado de trabalho no pós-Covid. Ainda vamos chegar com muita fé no pós-Covid, mas até lá vamos nos preparando e sempre o que eu digo, vamos ter uma visão otimista, apesar de todos os males e consequências que a pandemia trouxe, ter uma visão otimista e sempre trabalhar com o que nós amamos, com o que nós gostamos. Muito obrigado pela atenção de vocês, até uma próxima oportunidade.